senhores telespectadores, visitamos hoje a cidade de Tomar. Tomar fica no centro do país. Aqui praticamente confrontam-se a Beira Baixa, o Ribatejo e a Extremadura, e isto tem elementos de todas essas regiões. É das cidades mais belas que há em Portugal, aqui debruçada sobre o Rio Navão, e é uma cidade com uma história rica. Aqui os habitantes gostam muito que lhes chamem a cidade templária, porque realmente depois do período romano a cidade morreu e quem a vem construir são os cavaleiros templários. Vêm lá em cima um castelo, aquilo é construído no tempo do nosso rei Dom Afonso Henriques, no século XII, pelo mestre dos templários Gualdim Pais. É um dos principais monumentos que há em Portugal. Vamos até lá. Ainda antes de entrar no mosteiro, encontro dois artistas, o Rui Pinheiro e o João Pedro, que estão aqui a apresentar obras que em parte se relacionam com Tomar. Bom, e eu queria chamar a atenção para a existência de numerosos artistas com verdadeiro talento, que, enfim, estão entregues a si próprios porque não existe uma organização nacional do artesanato. Estas peças que eles trazem, reparem, está ali um pescador da Ericeira, a beleza e a força que aquilo tem, aquelas peças de presépio, comovem-me particularmente perante aquele grupo, o São José a amparar os ombros frágeis da Virgem e a Virgem debruçada sobre o seu menino. Bom, temos tanta falta de obras destas à entrada dos nossos monumentos. O outro faz, num estilo mais irónico, uma série de cavaleiros templários, uma série de guerreiros romanos, enfim, cheios de humor. Ele anteriormente cultivava a banda desenhada. Faço alusão a eles porque, de facto, me parece que uma organização nacional do artesanato está a fazer falta. Para isso, temos o mercado, temos os artistas, temos tudo. Só falta uma instituição nacional do artesanato para pôr a arte portuguesa ao alcance de toda a gente. É evidente que o castelo e o mosteiro dos Templários é o mais importante monumento de Tomar e um dos mais importantes monumentos portugueses. Há aqui testemunhos de várias épocas. Vêem aqui nitidamente, atrás de mim, ainda a parte românica. Isto foi começado a construir no dia 1 de março de 1160. Reinava então o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. No ano anterior, em 59, ele tinha dado aos Templários o Castelo de Ceras. Isso é uma história complicada, porque o que Dom Afonso Henriques tinha dado aos Templários era Santarém. Santarém ficava ali bem na fronteira, é que servia para aguentar toda a força do impacto dos mouros. Simplesmente, Santarém já tinha dono, pertencia à Diocese de Lisboa e, portanto, o Bispo de Lisboa veio dizer: essa dádiva não vale nada porque Santarém não pode ser dado a ninguém porque pertence à Diocese de Lisboa. Isto originou uma questão, claro, os Templários diziam: está dado, é nosso, o Bispo dizia: não pode. A questão andou 10 anos em Roma, até que foi, como sabem, a conquista de Lisboa é feita em 1147. Este conflito entre o Bispo e a Ordem começa 2 anos depois, em 1149, e dura 10 anos. Só é resolvido em 1159. Bom, e é quando, de todo em todo, o rei não pode dar Santarém aos Templários, que lhes deu esta região,
onde eles vieram instalar o mosteiro que seria a sede. Vem atrás de mim esta torre. No interior é que fica aquilo que é costume chamar a charola do convento. Claro que não é charola nenhuma, era uma igreja em que os templários estava aqui dentro do seu castelo e que foi construída por influência do que os templários tinham visto na Terra Santa. O Santo Sepulcro de Jerusalém, o Templo de Salomão, é claro que nada disto é uma cópia, mas inspira-se diretamente. Isso foi sempre considerado como uma coisa sagrada e nunca a deitaram abaixo. O rei Dom Manuel aproveitou essa capela como charola, quer dizer, parte cimeira, cabeça do mosteiro que fez. O mosteiro vai para além, vê-se a entrada. Esta parte que se vê para aqui já é Dom João III, entre a parte românica do século XII e além o castelo, vê-se aqui um grande corpo, é henriquino, é do século XV. Foi aqui que o infante Dom Henrique dirigiu em grande parte a epopeia nacional dos descobrimentos. Sempre que se faz uma caravela dos descobrimentos, pinta-se nas velas aos ventos a cruz de Cristo. Muita gente pensa que seria, enfim, uma coisa puramente decorativa, ou porque aqueles navios levavam a cristandade. Não é nada disso. É porque realmente o papel dos templários era lutar na defesa da cristandade contra os inimigos da fé cristã. E essa guerra fazia-se em terra. Olhem, aqui à volta deste castelo foi derramado muito sangue. Os templários bateram-se valentemente nessa guerra da reconquista do território que depois viria a ser Portugal. Essa ordem dos templários é extinta no século XIV, extinta em França, depois extinta pelo Papa, mas o rei Dom Dinis, com uma imensa habilidade diplomática, também extingue, claro, encarrega também uma comissão de julgar se os templários eram réus de alguns dos crimes de que os tinham acusado em França. Concluiu-se que não, ninguém foi condenado, e depois a quase totalidade dos bens que tinham pertencido aos templários foram dados, foram entregues a uma ordem criada pelo próprio Dom Dinis, a Ordem de Cristo. O emblema dos templários, que é uma cruz inscrita num círculo, é transformada então na cruz de Cristo. Tudo o que eram linhas curvas transforma-se em linhas retas. Mas é esse sinal da Ordem de Cristo, sucessor da Ordem dos Templários, que anda nas caravelas, porque quando acabou a guerra em terra, continuou a guerra no mar. Os inimigos da cristandade não pararam a guerra quando o Dom Afonso III conquistou as últimas praças do Algarve. Não, a guerra continuou, mas agora passava-se no mar. Quem estava encarregado dessa guerra eram as galés mantidas e sustentadas pela Ordem de Cristo. É por isso que alguns dos mais célebres navegadores, por exemplo, como o Gonçalo Velho Cabral, é comendador da Ordem de Cristo. É ao serviço da Ordem e ao fazer a guerra contra o Islão em nome da Ordem, a continuidade da Guerra Santa que os templários tinham feito na altura da Cruzada, é nessa continuidade que o infante Dom Henrique dá ordem para, em vez de entrarem no Mediterrâneo, andarem a fazer, enfim, assaltos nas terras dos mouros do Reino de Granada, em vez disso, ele dá ordem para que vão ao longo da costa da África e vão descobrindo o que até então era o mundo desconhecido. Eu considero extremamente importante essa atitude do infante Dom Henrique de reconverter numa ação de exploração científica e geográfica o que até então era uma simples guerra de contracorso, uma guerra de pilhagem das cidades inimigas. Essa obra deve-se ao infante Dom Henrique e foi aqui, no seu passo, ele tinha aqui um passo, foi aqui que ele dirigiu durante muito tempo essa obra dos descobrimentos. Hoje liga-se, não sei porquê, liga-se à história, a imagem do infante apenas ao Algarve e a Sagres. E sem dúvida que
O Algarve e a Vila do Infante têm um papel enorme na história dos descobrimentos henriquinos, mas o papel de Tomar não é menor, o que é geralmente menos lembrado, inclusivamente o que foi o Paço e o claustro henriquino é apenas hoje uma triste ruína. Este extraordinário lugar em que eu me encontro, que realmente emociona, foi construído logo no século XII, logo que os templários começaram aqui a fazer o seu castelo. Aliás, isto não é uma igreja, isto é um lugar de oração, situado dentro de uma torre do castelo. Isto servia para se defenderem, e defenderam-se de ataques dos mouros, de cima, mas no interior vinham orar, vinham rezar, era um lugar de oração. No tempo do rei Dom Manuel, isto foi extremamente enriquecido. Todos estes baldaquinos, todas estas pinturas à volta, tudo isto é da época manuelina e é um segundo tesouro do século XVI. A propósito do respeito que estes monumentos devem merecer, queria fazer alusão a uma carta que recebi agora há poucos dias de Alcobaça. Eu tenho recebido muito correio. Os senhores telespectadores dão-me essa prova de amizade, de me pedirem a minha intervenção em muitas coisas em que eu realmente não posso fazer coisa nenhuma. Agora, há casos, confesso que este caso de que vou falar me impressionou tanto, ponho à consideração de quem me ouvir. Fizeram em Alcobaça, diante do mosteiro, umas obras que a mim me desgostaram muito. Havia um jardim, século XVIII, à frente, com árvores seculares, arrancaram aquilo tudo, dizem que é para o mosteiro se ver melhor. Mas agora escreve um telespectador e diz-me o seguinte, é que fizeram mais, é que enterraram quase 1,5 metros do mosteiro. Ele manda-me estas fotografias, que havia esta escadaria, depois fizeram a terraplanagem do terreno e, como veem, a areia chega até aos 2 últimos degraus desta escadaria e já só se vê a outra que ficava para ali. Eu bem sei que esta escadaria não é do tempo da fundação do mosteiro, isto resulta da versão nova dada à fachada no século XVIII, toda a fachada, só conservaram o pórtico. Em todo caso, isto é uma parte indissociável do monumento e nós não podemos estar a destruir o que os nossos antepassados fizeram. O ex-libris do Convento de Cristo e até uma das imagens portuguesas mais conhecidas em todo o mundo é esta janela que estão a ver. É uma janela da Casa do Capítulo com uma ornamentação exuberante, extraordinária, que representa a glorificação. Tudo isto é obra do rei Dom Manuel I. Dom Manuel I, como sabem, sucede no trono a Dom João II sem ser filho dele. Era apenas primo. Bom, e o Dom João II tinha um filho, que era o senhor Dom Jorge. Bom, mas o filho não era legítimo, não era filho de matrimónio, portanto, nunca teve, enfim, a aprovação canónica. Os inimigos de Dom João II, que os tinha, e terríveis, em Roma, não permitiram que aquele senhor Dom Jorge fosse aprovado canonicamente, e por isso o Dom João II é obrigado a fazer testamento, instituindo seu legítimo herdeiro, o rei Dom Manuel. Penso que são essas condições assim um pouco surpreendentes da subida do Dom Manuel ao trono de Portugal. Havia tantos herdeiros legítimos à frente dele, mas foram desaparecendo e acabou por ele ser aclamado rei. E este cântico, este hino de glória
Tudo isto é realmente um elogio ao poder real. Daqui vê-se uma parte do convento. Devo dizer que uma grande parte deste edifício está desocupada. Também praticamente todo o mosteiro de Alcobaça está desocupado. Bom, e são edifícios, edifícios, edifícios. Bom, não há nada para meter lá dentro. Mas reparem, nós não temos um Museu de Portugal. Não há. Nós não temos um Museu da Língua Portuguesa. Não há. E havia tanto para mostrar. Nós não temos um Museu de Camões. Não há. Nós não temos um Museu dos Descobrimentos. Os descobrimentos foi o que fizeram de Portugal uma grande nação. Enfim, toda a história universal tem que fazer referência, pois não há um Museu dos Descobrimentos. Há umas amostrinhas, claro. Há uma amostrinha em Sagres, há uma amostrinha na Sociedade de Geografia, há uma amostrinha de pintura no Museu das Janelas Verdes. Agora, um grande museu que mostrasse ao mundo a verdade, é verdade. A nossa verdade é diferente dessas verdades que se apregoam. Eu já estive na Holanda a ver um Museu dos Descobrimentos. Quem acredita naquilo, acredita que foram os holandeses que fizeram os descobrimentos. Quem anda por Espanha ou nas Canárias, acredita que foi o Colombo o primeiro descobridor. E a verdade pura e simples dos descobrimentos henriquinos, isso ninguém a conta. Ora bem, que bem empregados seriam estes grandes edifícios que hoje estão aos ratos, estão completamente abandonados, para fazer grandes museus em que se reunisse o acervo, que apesar de tudo ainda é numeroso e brilhante, que chegou até nós, e onde quer que estivesse reunia-se ali, e podiam-se fazer grandes museus abertos ao mundo em que se explicasse o que foi realmente o nosso papel ao longo da história. Eu ainda não perdi a esperança de que isso venha a acontecer. Mas queria dizer que Tomar não é só este convento. Há muito mais para ver em Tomar. Venham comigo. Esta igreja de Santa Maria do Olival, que é também do século XII, fundada pelo Gualdim Pais. Aliás, Gualdim Pais tem lá dentro a sua sepultura, ele e outros mestres da cavalaria do templo, e que tem uma prerrogativa. Esta igreja era a matriz de todas as igrejas em honra de Santa Maria no além-mar português, todas desde Ceuta até Macau. Um outro monumento que não pode deixar de se visitar é a sinagoga. É a única sinagoga que hoje existe em Portugal, sendo certo que até ao fim do século XVI não havia praticamente terra importante nenhuma que não tivesse a sua sinagoga, mas tudo foi destruído. Esta foi fundada no tempo do infante Dom Henrique. Portanto, calcula-se que entre 1430 e 1460, e depois foi encerrada quando o rei Dom Manuel expulsou os judeus e fechou todas as sinagogas. Isso foi em 1496. O edifício são as 4 colunas, isto tem um sentido, são as 4 mães de Israel, Leia e Raquel, que eram irmãs, por isso as colunas são iguais, foram cada uma casada com o Jacó, a Sara, casada com o Abraão, e depois a Rebeca, casada com o filho de Abraão, que era o Isaac, as 4 colunas. E no fundo, é o que a sinagoga tem, tudo mais, tudo o que estão aqui a ver, são ofertas
de pessoas de fora. Olhem, a própria Torá, a Torá é o livro sagrado dos judeus. Portanto, em cada templo havia uma, e em Portugal devia haver centenas de Toras. Pois aos nossos dias não chegou nenhuma. Aquela que ela se guarda foi oferecida por uma comunidade de judeus da Califórnia. Esta destruição de tudo quanto era judaico representa uma verdadeira raspagem cultural. Os judeus eram a classe que pensava, que escrevia, que sabia matemática, que guiava os navios. Por isso, não há aqui nada que seja realmente do tempo dos judeus, salvo uma pedra ou outra de sepulturas que estavam enterradas e ninguém viu. Não pode deixar de se vir aqui. Mas vamos ver mais um monumento só. Outro monumento notável é esta praça. A praça tem ao fundo a igreja de São João Batista, mandada construir pelo Dom Manuel, o futuro rei Dom Manuel, mas quando a mandou construir, ele era duque de Beja e não sonhava vir a suceder no trono. E tem do outro lado o paço de São Manuel, duque de Beja, porque ele era o mestre da Ordem de Cristo e, portanto, fez um passo para aqui viver. Mas quero-lhes dizer que quem vem a Tomar não pode só olhar para os monumentos de pedra, tem sobretudo que admirar a gente que é o principal valor da região. José Augusto de França é um dos nomes ilustres dos quais, com toda a razão, esta cidade se orgulha. Bom, mas há muitos outros nomes. Olhem, aqui neste jardim estão ali sentados num banco em bronze as figuras do maestro Fernando Lopes Graça a falar com o Nini Ferreira, outro grande impulsionador da cultura local. Eles eram de campos ideológicos completamente diferentes, mas eram grandes amigos, estão ali a conversar a boa paz, ficam ali para todo sempre. Olha, o ministro Arantes de Oliveira fez uma obra tão grande. Também o ministro, eu conheci nessas funções, Arnaldo Schultz, também era daqui. Mas eu queria falar em especial de uma pessoa de quem tive a honra de ser amigo, que é o general Fernando de Oliveira. Está aqui a imagem dele, porque a cidade quis recordá-lo. Eu, sobre o general Fernando de Oliveira, queria só contar isto, porque é uma história que ninguém sabe e que é importante. Ele era o diretor das oficinas de material aeronáutico em Alverca. Ora bem, a certa altura, à frente de um conjunto de pessoas de Alverca, pessoas notáveis, procuram o Ministro da Educação e dizem-lhe: Alverca precisa de uma escola técnica, é urgente. Tem esta população e levam números, levam um dossiê bem feito, portanto, precisamos de uma escola. Bem, o Ministro viu os números, é verdade, era verdade que se justificava uma escola, e respondeu-lhes: bom, têm toda a razão, o Governo vai fazer o decreto criando a escola, mas agora vamos fazer o projeto, pôr a concurso. Repara, isto não é de um dia para o outro. Isto demora no mínimo 2 anos a abrir a escola. Responde o general Fernando de Oliveira: Sr. Ministro, deixe isso comigo. Esta conversa era em julho. No princípio de outubro, o general voltou a procurar o Ministro e a dizer: venho convidá-lo para assistir à inauguração da escola. Mas, então como é isso? Então saiu agora o decreto. Pois é, mas sabe, eu antecipei-me e com a gente da terra, com os trabalhadores lá das minhas oficinas, com o material que o Estado pode emprestar porque é para uso público, nós já construímos o edifício onde a escola vai funcionar. E, efetivamente, no dia 6 de outubro de 1969 começou a funcionar a Escola Técnica de Alverca. Isto é uma lição. Conheci-o em várias outras circunstâncias. Generoso, ativo, rápido, eficaz e modesto. Ninguém sabia quem era o general Fernando Oliveira. Exatamente por ninguém saber é que eu estou aqui a recordar. Bom, mas devia recordar muitos outros tomarenses. Olhem, falava-se naquela altura muito nos patos bravos. Um pato bravo
era um homem de tomar, mas era um homem de tomar dedicado à construção civil. Devo dizer que aos Patos dos Bravos se deve a construção de todas aquelas avenidas novas de Lisboa, Alameda Afonso Henriques, Alvalade, a Praça de Londres, tudo aquilo é construído por construtores civis que se fizeram a si próprios e que, durante algum tempo, lideraram a construção civil no centro de Lisboa. Lisboa é quase inteiramente obra desses imigrantes, nascidos aqui e que foram trabalhar para lá.